Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Nesta sexta-feira, eu quis trazer uma reflexão, e é isso que eu proponho para hoje, que é justamente sobre algo que a gente tem falado muito, sobre as chuvas. Primeiro nós falamos sobre a estiagem, a necessidade que estávamos tendo da chuva, como tudo estava muito seco, morrendo, enfim. Bom, agora nós estamos começando a falar das chuvas que estão chegando. E aí me veio uma reflexão, e eu tenho dito de vez em quando que reflexão é justamente isso, né? Refletir. A gente olha para o espelho, no caso o espelho da realidade, de algo que esteja acontecendo, e a gente procura se ver, a gente procura ver a vida, a existência, o que aquilo traz como recado para a gente. Então eu pensei em, justamente como eu já coloquei na capa, né? As chuvas, as nossas chuvas, as chuvas humanas. Já dá para intuir do que eu gostaria de falar, né? Que a gente pode falar a respeito do assunto. E lembrando sempre, eu trago essas reflexões, alguns pontos, mas eu gostaria de provocar que você pensasse sobre isso, conversasse sobre isso com alguém, né? Depois, as chuvas da natureza e as chuvas de Deus. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala das nossas chuvas, por exemplo, a gente poderia falar até mesmo do suor, que é uma espécie de chuva, algo que mina do nosso corpo, a eliminação da água que nós temos, porque nós somos, o nosso próprio corpo, mais de 60% é água. Tá, mas vamos falar da chuva que nós derramamos. A chuva do sofrimento, da dor, as lágrimas. Quanta lágrima nós já derramamos nessa existência nossa, nessa nossa vida, não é verdade? Pessoalmente, a nossa família. E aí a gente pode falar que as nossas chuvas, as chuvas humanas, são uma manifestação da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa penúria. São resultado também daquilo que nós provocamos nos outros. E aí, essa chuva, as nossas lágrimas, caem por terra e inundam o chão da história humana. Quanta chuva, quanta dor, né, provocada, e aí a gente poderia dizer, meu Deus, nós poderíamos nos lembrar das guerras que estamos tendo agora, as guerras entre povos, as guerras entre pessoas da mesma família, as guerras por motivos religiosos, tanta guerra, tanto sofrimento nós provocamos. Sim, você poderia dizer, e é verdade, graças a Deus, nós também temos aquelas chuvas, as lágrimas de alegria. Quanta coisa boa, quanta surpresa, quanta coisa que nos acontece que são coisas assim maravilhosas e nós não temos como expressar senão chorando de alegria. Temos sim esse tipo de chuva. E aí nós poderíamos dizer, bom, essas chuvas que nós sofremos e vertemos ao solo ou provocamos, elas são um sinal de que nós não somos totalmente assim racionais e a gente poderia só pensar e agir que não tem resultado algum. Nós sim, nós temos sentimentos. Então, em primeiro lugar, dizer isso. Os nossos sentimentos, tanto positivos quanto aqueles que não são tão positivos, porque eles provocam nos outros sofrimento, tudo isso para revelar que nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos sensíveis, tanto aquilo que nos provocam ou que provocamos nas pessoas. E isso também, essa sensibilidade, é um caminho que nos mostra que nós temos sim que perceber bem quais são as chuvas que nós provocamos ou sofremos, aquilo que é benéfico ou não. E aí, a gente saber, né, quando a gente provoca uma chuva que não é positiva, que a gente possa se arrepender, que a gente possa se penitenciar e buscar o perdão das pessoas as quais provocamos, ou até às vezes até mesmo o nosso auto-perdão, o nosso perdão próprio. A gente se perdoar, mas perceber que devemos superar aquilo que nos levou a provocar dor, sofrimento nas pessoas. Isso dizer porque a maior parte dessa reflexão é justamente então sobre aquilo que nós vivenciamos. Agora, sim, nós podemos falar das chuvas da natureza.
aquelas que, se elas não vêm, nós temos a morte. E tudo vai se apagando, tudo a gente teve, agora, nós tivemos a demonstração disso. A nossa responsabilidade, então, diante da natureza. Nós dependemos dessa nossa mãe, dessa nossa irmã, somos parte da natureza. A tradição franciscana nos ensina isso, né? Nós somos parte dessa imensa vida que nós sabemos são, todos os seres da natureza são nossos irmãos, nossas irmãs. E podemos falar e devemos falar das chuvas que vêm do alto, as chuvas de Deus. As chuvas, sim, aquelas que nos vêm da natureza, que é dom de Deus, mas as chuvas de bênçãos, as chuvas da graça de Deus. Ninguém vive sem essa graça de Deus, sem essa presença de Deus. Nós podemos até nos lembrar de a Bíblia fala tanto, né? Mas o Salmo 64, ele fala assim, ó, as chuvas são os rios de Deus que vêm do alto. Com essas chuvas amoleceis a terra, abençoais um ano todo com fartura. Vicejam os vossos passos no deserto, brotam pastos no deserto. Mais ou menos assim, eu não me lembro agora totalmente de cor, mas eu posso depois deixar Salmo 64. Quis deixar essa reflexão para que a gente possa se preparar bem para a celebração de depois de amanhã. Amanhã à tarde já começa, né, de tardezinha, já é a missa dominical, para que a gente possa aproveitar essa bênção, essa chuva imensa da graça de Deus, que é a Eucaristia. Deixo um abraço carinhoso, desejo que você tenha cada vez mais uma experiência das chuvas que vêm do alto, das chuvas que vêm do seu próprio coração, das chuvas que vêm do próprio coração de Deus. Paz e bem.